material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje são 3 novelos do fio Afeto, número 4, da Supremo Fios. Ele contém 340 metros, seu tex é 590. A agulha indicada no rótulo é a número 3, mas aqui eu vou utilizar a 3,5. Então, aqui eu estou te mostrando a cor azul royal, que é uma das cores que nós vamos utilizar. Então, nós vamos usar a cor azul royal, cru e laranja. São esses 3 novelos para a nossa peça. Agulha para crochê 3,5, agulha de tapeçaria e tesoura. Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos precisar aqui de um cordão com 15 correntes, para fazermos o início da nossa peça. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 15 correntes. Feito as 15 correntes, vou voltar na 4ª correntinha, que está na agulha não conta, na 4ª corrente, e vou trabalhar um ponto alto na próxima correntinha e um ponto alto na próxima corrente. Totalizando aqui 4 pontos altos com essas 3 correntes aqui que a gente fez para virar, tá? Então, são 15 correntes, voltamos na 4ª e fazemos 3 pontos altos, um em cada ponto. Uma corrente, pulo uma corrente de base e faço mais 3 pontos altos aqui, um para cada correntinha. Ficando um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente de base e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada corrente que eu tenho aqui, totalizando 4 pontos altos, que são 3 do nosso bloquinho e mais um ponto alto para a gente fazer o nosso cantinho aqui da nossa peça. Então, se você quiser fazer maior, você pode fazer, basta respeitar essa sequência de início com 4 pontos e término com 4. Feito isso, eu vou puxar aqui uma laçadinha, vou cortar esse meu fio, e aqui está pronto a nossa primeira carreira, tá? Ficando desta forma aqui. Agora, eu vou passar para a cor laranja. Então, nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E aqui dentro desta alça de correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Totalizando 3 com as 3 correntes. 2 correntes, neste mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes novamente, e mais 3 pontos altos nesse espaço. Aqui a gente tá formando um canto da nossa peça, tá? Olha só. Uma corrente, laço o meu fio, venho para o próximo espaço e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Se você preferir, você pode diminuir a velocidade de reprodução do vídeo para ficar mais devagar, caso você ache que está muito rápido. Uma corrente, vou para o próximo espacinho e trabalho 3 pontos altos. Ele vai ficando desta forma aqui. Agora, nós chegamos aqui no outro canto, então, eu vou precisar repetir o que eu tenho aqui. Uma corrente e trabalho aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes, mais 3 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2 e 3. 2 correntes,
E aqui, vou trabalhar mais 3 pontos altos, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, pra gente poder tecer essa parte. Mais 3 pontos altos aqui dentro, que é pra formar o nosso cantinho. 1, 2 e 3. Uma corrente, venho para esse meu outro espaço aqui e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desta forma aqui. Para fechar a carreira, uma corrente, vou lá na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma corrente para travar e vou cortar o meu fio. Então, ele ficou desta forma aqui, a minha segunda carreira. Agora, a gente vai passar para a cor azul, o azul royal. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos prender em qualquer espaço, com baixíssimo, subir 3 correntes, e mais 2 pontos altos aqui dentro desse meu espaço, totalizando 3. Uma corrente, agora cheguei aqui no canto, então, aqui nesse canto, eu vou trabalhar outro lequinho. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, porque é para formar o nosso canto. Então, em todos os cantos, a gente precisa fazer desta forma aqui. Uma corrente, vou lá para o meu outro espaço e trabalho mais 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse espaço para formar o meu lequinho. Ficando assim. Uma corrente, 3 pontos altos no meu próximo espaço. Então, observe que esse leque a gente só vai fazer nos 4 cantos que a gente tem. Então, agora eu vou dar sequência aqui, continuar trabalhando. Quando eu chegar nesse canto aqui, eu repito o que eu fiz aqui, dou a volta e termino a minha peça aqui. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, faço uma corrente, vou fechar lá na terceira corrente. Fecho com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio. E aqui eu tenho pronta a minha terceira carreira. A gente vai seguir essa sequência trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos e leque nos 4 cantos, até a gente ter um tamanho desejado aqui para nossa bolsa, tá? Então, a sequência de cores sempre será cru, laranja e azul. Cru, laranja e azul. Então, a cada espacinho você faz bloquinhos de 3 pontos altos e onde você tem os 4 leques, você repete leque em cima de leque. Vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para mostrar. Trabalhei, então, aqui algumas carreiras, tenho a carreira inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, respeitando a sequência de cores e terminando com a cor cru, tá? Que foi a cor que a gente começou. Então, aqui, você vai precisar fazer 2 partes como essa, mas antes de fazer, nós precisamos fazer o acabamento final aqui da nossa peça. Então, nós vamos pegar aqui a cor laranja, vou fazer uma laçadinha inicial, deixar esse fio mais compridinho para eu arrematar depois. Vou escolher qualquer espacinho da minha peça, tá? Para poder fazer o primeiro ponto baixo. Fiz na alça de corrente, nos próximos 3 pontos, são um ponto baixo para cada um dos 3 pontos que a gente tem aqui. Um ponto baixo na alça de uma corrente, logo à minha frente eu tenho 3 pontos baixos, altos, então serão 3 pontos baixos. Um ponto baixo aqui
onde eu tenho uma corrente. Logo à frente eu tenho 3 pontos altos, então serão 3 pontos baixos. Ele vai ficando assim. Chegamos nos cantos, então, nesse canto aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, todos dentro da alça de 2 correntes da carreira anterior. Logo à frente, eu tenho os 3 pontos altos, serão 3 pontos baixos. Ponto baixo na corrente e 3 pontos altos, 3 pontos baixos nos 3 pontos altos, sendo um em cada. Um ponto baixo na corrente. E, novamente, repito essa sequência. Então, aqui, estou fazendo um ponto para cada ponto, até chegar ao final da carreira. Então, a gente vai trabalhar por toda a volta da nossa peça. Quando você chegar no canto, você repete o que nós fizemos aqui. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo ou olhe aqui na sua peça como você fez para repetir nos próximos 3 cantos que você tem. Vou continuar a minha peça aqui, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar o arremate. Cheguei, então, aqui ao final, completei toda a volta, fazendo esta carreirinha de pontos baixos. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Vou cortar aqui o fio, puxo ele todo pra frente e faço aquele arremate que eu sempre faço. Coloco a agulha no mesmo ponto que eu finalizei, jogo ali pra trás. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2, e vou pegar a agulha de tapeçaria e esconder aqui esse fio nesta parte aqui que eu tenho de carreiras de pontos baixos aqui. Aproveitar para esconder aqui, tá? Então, aqui eu escondi um. Você vai observar que aqui na minha peça eu já arrematei todos os fios que eu fiz as trocas de cores, né? Deixei para arrematar no final. E aqui eu vou escondendo esse fio que é para finalizar, ok? Nós vamos precisar de 2 partes como essa daqui que eu acabei de fazer. Então, eu já fiz uma, a outra eu vou fazer em vídeo, tá? Que é em off, né? Porque aqui a gente já fez uma no vídeo e ela ficou desta forma aqui. Então, essa nossa peça aqui, essa parte, ela ficou com 37 centímetros e meio. E aqui, de altura, a gente tem 30 centímetros, tá? De largura 37,5 e de altura 30 centímetros. Essa medida é só para você se basear quando for fazer o seu. Se ficar maior ou menor, não tem problema, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Vou precisar de mais uma como essa. Voltei aqui, então, estou com as minhas 2 partes já prontas. Então, quando a gente for montar a nossa peça, uma fica assim do lado direito, do lado avesso para cima, e a outra fica assim. Então, é importante manter a mesma tensão do ponto, né, nas suas carreiras todas, para que fiquem do mesmo tamanho, ok? Então, agora a gente vai precisar fazer a base que vem aqui na lateral e no fundo. Para fazer essa base, é muito simples, a gente não vai fazer em vídeo, eu vou te dar as instruções de como ela é feita. A base dela, aqui, tanto na lateral quanto embaixo, serão feitas carreiras de pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos baixos. Então, eu inicio fazendo aqui 13 correntes, aí eu volto na minha segunda correntinha e faço um ponto baixo em cada. Depois, volto e faço outro ponto baixo, outra carreira. E assim eu vou trabalhando, até ter um total de 8 carreiras. Então, eu inicio com a cor laranja, faço 8 carreiras. Depois, eu arremato, passo para a cor cru e faço 4 carreiras. Depois, eu faço 8 carreiras na cor azul royal. Inicio de novo com a cor laranja, 8 carreiras, 4 cru,
8 azul. E assim eu vou fazendo. Aqui, como não todo mundo sabe fazer o ponto baixo, não há necessidade da gente fazer essa peça junto, tá? Então, como é que você vai fazer para medir a sua peça? Você vai iniciar as suas carreiras, certo? E aí, você vai posicionar aqui, assim, certo? Fazendo a dobra aqui da sua peça até chegar aqui em cima. Então, você vai definir o tamanho que é ali a sua peça. Porque, às vezes, ela pode não ter ficado com 30, pode ter ficado maior, tá? Às vezes, não pode ter ficado com 37,5 aqui, ficou maior. Então, o que que você vai fazer? Uma tira colorida como essa, com 12 pontos baixos cada carreira, ida e volta. Aqui o meu, ele vai dar mais ou menos uns 98 centímetros aqui dessa parte, certo? Então, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para poder fazer a sua, pra gente depois fazer essa união aqui da nossa peça, tá? Então, é bem simples de fazer, pode pausar o vídeo nesse momento se você quiser para fazer a sua, e aí eu volto em seguida pra gente fazer a união dessa nossa peça aqui com as nossas duas bases que nós temos. Então, agora, vamos começar a fazer a união da nossa peça. Uma delas eu deixo de lado, porque eu vou trabalhar em uma só. Então, observe que, como eu expliquei anteriormente, a gente vai trabalhar unindo assim, pegando toda a lateral aqui e chegando aqui em cima, certo? Então, vamos trabalhar dessa forma. Primeiro, eu vou pegar aqui essa parte da altura da minha bolsa, tá? E vamos começar a tecer aqui. Então, terminado aqui o seu último bloco, que a gente sempre começa e termina com a cor laranja, tá? Então, fazendo aqui seu último bloco, vamos começar a unir essas duas partes, ok? Então, aqui, do jeito que eu estou aqui, eu faço uma corrente, insiro a agulha nesse ponto que eu tenho aqui e ali no próximo, e faço um ponto baixo, certo? Faço aqui uma corrente, pego o meu próximo ponto aqui, daqui e outro daqui, tá vendo? Pego as duas alças e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, pego o meu ponto daqui e o meu ponto de lá, outro baixíssimo. Uma corrente, pego o meu ponto daqui e o meu ponto de lá, sempre pegando as duas alcinhas aqui para ficar bem firme. Uma corrente, vamos de baixíssimo de novo. Vou trazer aqui mais pertinho para que você possa ver melhor. Uma corrente, pego aqui e o meu ponto, um baixíssimo. Uma corrente, pego o meu ponto aqui e o meu ponto lá, outro baixíssimo. Uma corrente, pego o meu ponto aqui e as duas alças do meu ponto lá, outro baixíssimo. Chegando aqui na cor azul, a mesma coisa. Uma corrente e pego os meus pontos ali. Então, aqui, se ele enroscar, tira, coloca de novo e recomeça. Então, sempre uma carreira para cada ponto de base. Então, a gente sempre pega os dois juntos. Nós vamos fazer isso até chegar aqui nesse espaço, ok? Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início até chegar aqui neste canto. Vou te dar uma dica bem legal aqui sobre você estruturar um pouco melhor a sua peça, que é a entretela termocolante, que você pode comprar aí em armarinhos, vendem por metro, para você aplicar na sua peça, caso você queira. Essa parte é opcional, no caso aqui eu fiz, porque eu queria aplicar na minha. Então, caso você queira fazer na sua,
é só ali aplicar, né, a entretela termocolante, você coloca ela sobre a peça e aí passa o ferro e ela fica grudadinha assim e já forma uma espécie de forrinho assim para sua peça. Caso você queira, caso você não queira colocar, não tem problema, essa parte é opcional, tá? Aqui eu vou colocar nas minhas duas, que é para ficar assim, ó, fechadinho essa parte, tá? O excesso que sobrar aqui, porventura depois eu posso tirar e fica tudo certo, tá? Essa parte aqui é opcional, caso queira colocar, ela dá uma estrutura um pouco melhor na sua peça, tá? Por isso que eu não disse no início do vídeo que o material a gente usaria a entretela, porque é opcional, tá? Então, você pode aplicar, inclusive, a entretela quando você estiver com uma parte só emendada. Quando você estiver com a outra, vai ser um pouco mais complicado de fazer, mas dá também, tá? Então, aqui, vamos começar. Uma dica que eu dou pra vocês, caso você quiser usar a entretela, você começa assistindo o vídeo, tecendo as suas 3 partes que você precisa. A hora que chegar a hora de montar, você pode adquirir a entretela termocolante. E aí, depois faz o acabamento, que é o que a gente tá fazendo agora. Então, agora, eu vou trabalhar aqui, fechando aqui o meu ponto, certo? Então, vou aqui posicionar ela aqui. Vou usar um marcador apenas para posicionar certinho ali a quantidade que a gente precisa aqui deixar, tá? Então, vou posicionar aqui apenas para não perder ali o meu ponto aqui. Então, feito isso aqui, a gente vai fazer o mesmo processo de uma corrente e um baixíssimo. Uma corrente, pegando as duas alças ali de cada carreira e fazendo o baixíssimo. É exatamente igual, você vai fazer isso por toda a volta. Então, aqui não tem segredo, não tem aumento. Fazendo essa tira aqui colorida, do tamanho certo, não tem segredo, você vai trabalhar sempre prendendo com um baixíssimo e uma corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente. Já vou te mostrar como está ficando aqui essa parte, para depois finalizarmos e começarmos a prender a outra. Então, aqui já vou te mostrar como ela fica. Vou fazer só mais 2 pontinhos aqui para te mostrar como fica o canto, tá? Então, olha só. Prendendo aqui, ela já vai dando o efeito que a gente precisa. E aqui, olha só, na ponta, no canto, no caso, olha como fica. Tá vendo? Então, aqui não tem segredo, aqui é mais paciência mesmo para tecer todos os pontos, para fazer as correntes e o ponto baixíssimo, né? E seguir tecendo aqui. Então, aqui ela já vai aumentando. Depois que nós vamos passar para outra parte, colocar aqui a outra parte, tá? Aqui eu deixei a imagem um pouco maior, para que você possa visualizar como vai ficando, olha só. Automaticamente ela já vai subindo aqui, conforme a gente vai trabalhando, tá? Então, essa aqui é a parte da entretela, como eu te falei, e ele fica dessa forma aqui no vídeo, tá? Vou dar continuidade aqui, então, chegando aqui nesse canto, a gente vai vir trabalhando até chegar aqui em cima, a mesma coisa. Quando a gente for emendar a outra parte, eu volto pra mostrar. Cheguei, então, aqui ao final, né? Fiz aqui toda essa parte, olha só. E aqui também. Então, chegando aqui ao final, eu vou cortar o meu fio. Vou deixar ele bem grande para eu poder arrematar depois. E agora, a gente vai fazer a laçadinha inicial para começar a prender o outro lado. Vou deixar aqui compridinho também, para poder fazer um arremate legal depois. Então, agora, a gente vem com a nossa outra parte. A nossa outra parte aqui,
eu também já coloquei a entretela termocolante, como eu expliquei anteriormente no vídeo. Olha só. Eu acho que fica bem legal, porque além de ficar um pouquinho mais estruturado, se você quiser colocar o forro em cima da entretela, aí você pode colocar também, tá? Ou se quiser usar outro tipo de material para estruturar ela. Agora, a gente vai trabalhar aqui essa outra parte, fazendo aqui baixíssimo e uma correntinha, um baixíssimo e uma correntinha, tá? A gente posiciona aqui, certo? Como a gente fez anteriormente. E aí, vamos fazer a mesma coisa. Junto aqui as duas pontas, começo aqui com um ponto baixo. Ajusto bem, faço uma corrente, pego uma argolinha daqui, né? No caso, duas alcinhas daqui, uma carreira de lá, faço baixíssimo. Uma corrente, aqui e lá, faço baixíssimo. Uma corrente, pego as duas argolinhas daqui e uma carreira de lá, faço baixíssimo. Ajusto bem, uma corrente, e vou trabalhando desta forma, exatamente como eu fiz do outro lado. Sempre uma corrente, um ponto baixíssimo, vamos trabalhar aqui, quando chega aqui, é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, segue trabalhando, emendando, e finaliza aqui, certo? Vou dar continuidade aqui, é a mesma coisa que a gente fez embaixo, não tem aumento, não tem diminuição, é só seguir emendando aqui, desde aqui até chegar ao final. Cheguei, então, aqui ao final, costurei com o crochê, né, com o próprio crochê, toda essa parte aqui. Chegando aqui ao final, eu fiz o último ponto, dei uma correntinha ali só para travar o fio. Vou cortar e agora vou fazer o arremate desses dois fios aqui pra gente voltar e colocar a nossa alça. Voltei aqui, então eu já coloquei uma alça aqui na nossa peça. Lembrando que a alça que a gente vai usar é opcional, você pode fazer de crochê também. Se você não encontrar esse tipo de alça, volto a repetir que você vai encontrar em armarinhos físicos, armarinhos online e também em lojas que vendem acessórios para bolsa, tá? Então, essa alça aqui, contando aqui com a argola, ela tem 67 centímetros, são 65 centímetros aqui de couro, mais as duas argolinhas aqui para alça. Então, como aqui a gente vai fazer duas costuras iguais, eu já costurei uma para você ver como fica, certo? Agora, eu vou costurar no vídeo, junto com você, a outra, tá? Pra ficar bem certinho. Então, aqui eu vou virar minha peça dessa forma aqui, a gente sempre vira ela pra gente. E vou posicionar aqui uma alça. Então, onde que eu vou costurar o primeiro? Vou costurar aqui nesse leque em azul, contando daqui de cima. 1, 2, 3, 4, no quinto, contando de cima para baixo, certo? Posiciono ele aqui, faço a primeira laçada aqui, passo aqui por dentro e deixo esse fio grande aqui para eu arrematar depois. Passo aqui novamente. E agora, com calma, fiz a primeira volta. Passo de novo. E cuido aqui para não torcer, no caso, para ficar bem certinho uma do lado da outra. Passo novamente, olha só. Vou passando essa costura aqui diversas vezes. Vai dar umas 8, 9 vezes, mais ou menos, é o suficiente. Se você quiser passar mais, fica a seu critério, tá? Vamos passando aqui, deixando ela bem alinhada. Vou dar aqui um zoom para ficar melhor. Olha só. Passo aqui, esse fio que está aqui, a gente vai arrematar ele depois. Então, eu vou passando aqui. Olha só como vai ficando
Bem legal essa costura. Feito isso, passo aqui mais uma vez para sair com o fio aqui desse lado, tá? Depois, passo mais uma vez aqui desse lado. E depois passo o fio aqui por dentro da trama, dentro ali da trama. Olha só. Aí, esses dois fios que estão aqui, eu vou dar um nozinho. Pode dar o nozinho tranquilamente, que não vai aparecer. Junto as duas pontas e corto. E aí, eu coloco de novo essas duas pontas na agulha de tapeçaria. Passo aqui por dentro. Aqui, dessa costura que eu fiz. Em seguida, vou passando aqui, escondendo esses fiozinhos, tá? Pode esconder bastante ele, pra ficar um acabamento bem legal na sua peça, tá? Então, procure ter bastante calma nessa hora de fazer esses acabamentos, para que a sua peça fique bem legal, tá bom? Então, aqui a gente puxa e ajusta ele. Aqui, vou cortar o fio. E aí, a gente coloca mais um pouco de fio na agulha pra poder costurar o outro lado. Então, pra costurar o outro lado, é a mesma coisa. Aqui, cuide pra sua alça não ficar torcida. E aqui nesse leque em azul. Vou virar aqui pra ficar mais fácil de você visualizar. Então, faço o pontinho inicial ali, só passo. Deixo o fio maior para fazer a costura depois. E vou trabalhando da mesma forma que eu fiz ali, que eu acabei de fazer. Desse lado aqui, tá? Vou dar continuidade aqui, quando chegar ao final eu volto para mostrar. Finalizei, então, a costura da outra alça, coloquei uma tag também aqui pra deixar registrado, né, que a peça foi feita aqui pela artesã, né? É bem importante você ter essas etiquetas e ele fica esse resultado aqui, fica super bacana. Os dois lados ficam iguais e a bolsa aqui, ela tem esse detalhe aqui que deixa a sua peça super charmosa. Então, fazendo aqui essa parte colorida, a gente tem todo esse charme da peça, que é claro, quando você colocar coisas dentro, a sua bolsa vai encher e ela vai ficar super legal. O bom da entretela termocolante é que ela já tem aqui como se fosse um forrinho, então, se você não quiser colocar um forro, não precisa aqui, né? Se você quiser colocar, vai ficar mais bonito ainda. Então, é opcional caso você queira fazer. E olha só o super espaço interno que ela tem. Aqui ela está dobrada, né? Deixei ela dobrada, mas olha só o super espaço interno que ela tem para você colocar diversas coisas. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!